Se você está assistindo a este vídeo hoje, saiba que não foi por acaso. O algoritmo do YouTube pode ter trazido você até aqui. Nhung e Jin Kua Tien, Kua Ti Lon Lao Hon de Rat Niel. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está exausto de lutar. Nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, o peso sobre os seus ombros se tornou quase insuportável. Você olha para o espelho e mal consegue reconhecer a pessoa que está ali. Onde está aquela força? Onde está aquela fé inabalável que você costumava ter? A verdade é que a vida adulta nos cobra um preço muito alto. Quando somos jovens, falhar parece apenas um erro de percurso, algo que podemos corrigir amanhã. Mas quando o tempo passa, quando as responsabilidades crescem, quando existem pessoas que dependem de nós, o fracasso ganha uma nova forma. Ele se torna um monstro silencioso que rouba o nosso sono, destrói a nossa paz e sussurra no nosso ouvido que agora é tarde demais. Você se deita na cama e, em vez de descansar, a sua mente começa a repassar cada decisão errada, cada porta que se fechou, cada rasteira que a vida lhe deu. Você se pergunta, onde foi que errou? Você trabalhou duro, você foi honesto, você tentou fazer a coisa certa. E mesmo assim, o castelo desmoronou. A falência chegou, o casamento acabou, o emprego dos sonhos foi tirado de você, ou aquela oportunidade de ouro simplesmente desapareceu. O sentimento de injustiça queima no peito. A vergonha diante da família e dos amigos paralisa os seus passos. Você sente vontade de sumir, de se esconder do mundo, porque o julgamento das pessoas dói. Mas o seu próprio julgamento dói ainda mais. Você se sente atrasado, como se todo mundo estivesse avançando e você estivesse preso em um deserto árido, sem água e sem direção. Neste exato momento, eu quero que você respire fundo. Esqueça por alguns minutos as cobranças, as dívidas, as palavras duras que você ouviu. Deus está olhando para você agora. Ele não vê você como um fracassado. Ele não mede o seu valor pelo tamanho da sua conta bancária ou pelo status que você perdeu. Ele vê um filho amado que está ferido na batalha. Permita que as suas lágrimas caiam, se for necessário. O choro não é um sinal de fraqueza, mas sim o esvaziamento da alma para que o milagre possa entrar. Você não está no fim da sua história. Você está apenas no final de um capítulo doloroso. Prepare o seu coração, porque a palavra de Deus tem uma promessa viva para você hoje. Uma promessa de cura, de restauração e de uma vitória tão grande que fará você esquecer os dias de humilhação. Muitas vezes, a pior dor do fracasso não é o que você perdeu, mas o tempo que você sente que desperdiçou. O inimigo da nossa alma adora usar o relógio para nos paralisar. Ele sussurra na sua mente que você já passou da idade de recomeçar. Ele aponta para as pessoas ao seu redor, mostrando como os outros estão prosperando, construindo famílias, acumulando bens, enquanto você sente que está voltando à estaca zero. A sociedade tenta nos impor um cronograma cruel. Dizem que até certa idade você precisa ter estabilidade, sucesso e respostas para tudo. E quando você se vê aos 30, 40, 50 anos ou mais, enfrentando uma ruína financeira, uma separação ou a perda de uma carreira, o mundo olha para você como se o seu tempo tivesse esgotado. Você se sente como uma árvore seca em meio a uma floresta verdejante. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nos ensina uma verdade eterna que cura essa ansiedade. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus não governa a sua vida com o relógio dos homens. Ele não se importa com os prazos da terra, porque Ele é o dono da eternidade. O que o mundo chama de atraso, Deus chama de preparação. Você não está atrasado. Você está no tempo certo de Deus para viver um processo profundo de transformação.
O Criador do universo não tem pressa. Ele sabe exatamente quantos anos você tem. Sabe das suas rugas de preocupação e conhece a contagem dos seus dias. Se ele permitiu que essa estrutura antiga desabasse agora, é porque a nova fundação que ele vai construir será muito mais forte. Não olhe para os lados com inveja ou complexo de inferioridade. A jornada do outro não é a sua. Deus tem um plano personalizado para a sua história. O mesmo Deus que chamou Abraão na velhice, que levantou Moisés no deserto, quando ele achava que já tinha vivido tudo, é o Deus que olha para suas mãos vazias hoje e diz: eu posso preenchê-las novamente. A ilusão de que é tarde demais é uma armadilha para fazer você desistir antes de ver o milagre. O seu fôlego de vida hoje é a prova de que o autor da vida ainda não escreveu a palavra fim no seu livro. Guarde essa certeza no seu coração. O tempo que você acha que perdeu será restituído em dobro quando a presença do Senhor se manifestar na sua virada. A palavra de Deus não é uma teoria humana, ela é uma lei espiritual viva e eficaz. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, está escrito uma das maiores verdades sobre a resiliência da fé. Pois ainda que o justo caia 7 vezes se levantará. Preste muita atenção em cada palavra desse versículo, porque ele foi escrito para o momento que você está vivendo hoje. O texto sagrado não diz que o justo nunca vai cair. Ele não promete uma vida imune a crises, perdas ou decepções. Pelo contrário, a Bíblia assume que o justo cai. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve não está na ausência de quedas, mas na capacidade sobrenatural de se levantar. O segredo não está na força das suas pernas, mas na mão daquele que segura você. O que significa ser justo aos olhos de Deus? Não significa ser perfeito. Significa que você foi lavado, justificado e que o seu coração permanece fiel a Ele, mesmo no meio da tempestade. Se você tem o DNA espiritual do Criador, você traz dentro de si a semente da ressurreição. O inimigo pode até celebrar a sua queda hoje. Ele pode achar que decretou o seu fim, mas ele cometeu um erro grave. Ele esqueceu que você é um projeto de Deus. E por que o versículo menciona o número 7? Na tradição bíblica, o 7 é o número da perfeição, da totalidade. Isso significa 2 coisas fundamentais para a sua vida agora. Primeiro, que a sua provação pode parecer completa, total e profunda. Você pode sentir que caiu no ponto mais baixo possível, mas, em segundo lugar, significa que o poder de restauração de Deus também será perfeito, completo e absoluto. Para cada queda que o mundo planejou contra você, o Senhor já agendou um levantamento muito mais glorioso. 7 vezes você pode ter sido humilhado, mas 7 vezes Deus vai honrar a sua fidelidade. A sua queda atual não é o seu túmulo, é apenas o solo onde Deus está enterrando o seu passado para fazer brotar um futuro indestrutível. Não aceite o diagnóstico de derrota que as circunstâncias estão tentando lhe impor. Se você caiu, não olhe para o chão com espírito de autopiedade. Olhe para cima, porque o seu Redentor vive. Ele está estendendo a mão direita dele sobre você neste exato momento. Sinta essa força invisível tocando a sua alma. Você vai se levantar, e a sua história de superação vai curar muitas outras vidas. Para que você possa se levantar com uma estrutura indestrutível, Deus precisa primeiro tratar a sua base. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, nos traz uma das metáforas mais profundas sobre como o Criador trabalha nas nossas vidas. O profeta foi enviado à casa do oleiro, e enquanto observava o artesão trabalhar, ele viu algo que mudou a sua visão sobre a dor. O versículo 4 diz assim: como o vaso de barro que o oleiro fazia se estragou em suas mãos,
Ele refez outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Preste muita atenção a esse detalhe sagrado. O vaso não se estragou porque o oleiro foi descuidado. O vaso se estragou enquanto estava nas mãos do oleiro. Isso significa que existem momentos na nossa vida adulta em que o colapso, a quebra e a falência acontecem sob a permissão e a soberania de Deus. A quebra não é um sinal de que Deus abandonou você, mas sim a prova de que Ele está reiniciando o processo de fabricação da sua nova identidade. O barro por si só não tem poder para se moldar. Ele precisa passar pela água para amolecer e pelo fogo para se consolidar. O que você está vivendo hoje, essa dor profunda de ver os seus planos desmoronarem, é a água do Espírito quebrando a rigidez do seu orgulho, da sua autossuficiência e do seu apego às coisas humanas. Deus está removendo as pedras ocultas do seu coração, os traumas do passado e os medos que impediam você de crescer. É doloroso ser quebrado. Dói ver uma estrutura que você demorou anos para construir desaparecer em poucos dias. O seu ego sofre, a sua carne reclama e a sua mente entra em desespero. Mas o oleiro divino não destrói você para jogar os pedaços no lixo. Ele destrói aquilo que era imperfeito, aquilo que ia quebrar na próxima tempestade, para fazer de você um vaso de honra, muito mais forte, muito mais bonito e capaz de carregar uma glória muito maior. Não resista ao toque das mãos de Deus neste momento de crise. Quando tudo parecer dar errado, feche os olhos e ore em silêncio. Senhor, eu sou o barro e tu és o meu oleiro. Molda-me segundo a tua vontade. O que o mundo considerou um desperdício e uma ruína, o Senhor está transformando em uma obra-prima de vitória. Descanse o seu coração ferido, pois as mãos que quebraram você são as mesmas mãos que vão reconstruir a sua nova vida. Quando o fracasso bate à nossa porta na idade adulta, ele traz consigo um dos testes mais dolorosos, mas também um dos mais libertadores da nossa existência: o filtro das relações humanas. O livro dos Salmos, no capítulo 41, versículo 9, relata a dor profunda do rei Davi quando ele diz: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu sei que você entende perfeitamente o peso dessas palavras. Quando tudo estava bem, quando seus negócios prosperavam, quando você tinha recursos e o seu nome era associado ao sucesso, a sua mesa estava cheia. Muitas pessoas se aproximavam de você, batiam nos seus ombros, elogiavam a sua capacidade e juravam lealdade eterna. Mas bastou o primeiro sinal de crise, bastou a estrutura desabar, para que essas mesmas pessoas desaparecessem uma a uma, deixando você sozinho no meio dos escombros. O silêncio daqueles que você ajudou dói tanto quanto a própria perda material. O olhar de julgamento e as fofocas nos bastidores, por parte de quem se dizia amigo, tentam esmagar a sua dignidade. No entanto, hoje eu venho aqui para mudar a sua perspectiva sobre essa solidão. Esse afastamento em massa não foi uma derrota, foi o próprio Deus limpando a sua vida. O fracasso é o filtro mais poderoso da terra, projetado por Deus para separar o joio do trigo no seu círculo de convivência. Deus permitiu que a sua estrutura caísse para que você pudesse ver quem realmente ama você por quem você é e quem apenas o seguia pelo que você tinha a oferecer. O Senhor usou essa crise para fechar as portas dos relacionamentos falsos, das alianças contaminadas e das amizades interesseiras que iam bloquear o seu futuro glorioso. Ele arrancou do seu lado aqueles que não teriam estrutura espiritual para celebrar a sua verdadeira vitória. Não guarde rancor ou mágoa daqueles que viraram as costas para você no pior momento. Eles cumpriram um papel de transição na sua história.
Abençoe-os e deixe-os ir. Deus está curando o seu coração dessa rejeição agora mesmo. Ele está sussurrando que a presença dele é mais do que suficiente para preencher o vazio daquela mesa. Quando o Senhor restaurar a sua vida, a sua nova mesa será cercada apenas por pessoas leais, enviadas pelo céu para caminhar com você em santidade e verdade. Quando todas as portas da terra se fecham e os recursos humanos desaparecem, o nosso instinto natural é entrar em pânico. Na idade adulta, olhar para uma despensa vazia, para uma conta bancária negativada ou para um negócio que faliu, gera um terror que paralisa o coração. O medo da miséria e da humilhação tenta nos convencer de que fomos esquecidos por Deus. No entanto, é exatamente no momento da escassez extrema que o Criador ativa o seu protocolo de provisão sobrenatural. No primeiro livro de Reis, no capítulo 19, encontramos o profeta Elias em um momento de desespero absoluto, perseguido, ameaçado de morte, exausto e sem forças para continuar. Ele se escondeu em uma caverna no deserto e pediu para si a morte, dizendo que já bastava. Elias achava que era o fim, mas o versículo 5 e 6 nos mostra a resposta do céu. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sob as brasas e uma botija de água. Deus não enviou um banquete luxuoso em um palácio. Ele enviou o sustento exato que Elias precisava para se levantar e continuar a jornada no meio do nada. O mesmo Deus de Elias é o Deus que cuida de você hoje. Se você está no seu limite financeiro, se você não sabe como vai pagar a próxima prestação, o aluguel ou o sustento dos seus filhos, escute o que o Espírito Santo está lhe dizendo agora. A sua necessidade atual não é maior do que o poder de provisão do seu Pai Celestial. O Senhor tem caminhos que você não conhece. Ele pode mover pessoas que você nunca viu, abrir linhas de crédito inesperadas, liberar causas na justiça que estavam travadas há anos, ou colocar uma nova ideia de negócio na sua mente. O milagre da provisão não depende da economia do país, não depende do mercado de trabalho e não depende da boa vontade dos homens. O seu sustento vem do alto. Não se desespere diante dos números vermelhos. Quando você coloca a sua fé em ação e entrega as suas preocupações nas mãos daquele que multiplica os pães e os peixes, a escassez perde a força. Deus vai enviar os anjos dele para tocar na sua vida financeira. Você não vai passar vergonha, você não vai ser despejado e o seu sustento não vai faltar. Descanse na promessa da provisão sobrenatural, porque o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para supri-la até o fim. Quando o corpo físico está exausto por causa dos problemas do mundo, a mente humana se transforma em um campo de batalha invisível. Na idade adulta, a incerteza sobre o amanhã gera uma doença silenciosa que consome as nossas energias. O excesso de pensamentos, o medo do futuro e a ansiedade crônica. Você deita a cabeça no travesseiro, mas o seu cérebro não desliga. Ele fica projetando cenários catastróficos, calculando prejuízos e repetindo as palavras de humilhação que você ouviu durante o dia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, deixou uma receita divina para arrancar essa raiz de amargura e desespero do nosso peito. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Preste atenção ao que a palavra está dizendo. A paz que Deus oferece não é uma paz lógica.
não é a paz de quem tem todas as contas pagas ou de quem está com a vida perfeita. É uma paz, que excede todo o entendimento humano. É a capacidade de dormir em paz no meio da tempestade, porque você sabe que quem comanda o barco tem o controle absoluto sobre o vento e o mar. O inimigo quer que você acredite que a sua mente está danificada para sempre, que você nunca mais terá noites tranquilas de sono ou que o seu sistema nervoso vai entrar em colapso. Mas o Espírito Santo está descendo sobre o seu quarto agora para repreender todo o espírito de confusão mental e de insônia. Ele está tocando a sua testa, acalmando os seus batimentos cardíacos e desarmando os gatilhos da ansiedade. Entregue cada pensamento de medo no altar do Senhor hoje. Diga para si mesmo: eu não preciso resolver tudo hoje, porque Deus já está cuidando do meu amanhã. Substitua os pensamentos de derrota por declarações de fé. Se a sua mente disser que você faliu, responda que o seu Deus é o dono do ouro e da prata. Se a sua mente disser que você foi esquecido, responda que o seu nome está gravado na palma das mãos do Criador. Receba essa cura mental agora e permita que a calmaria do céu invada o seu ser. O fracasso em uma etapa avançada da vida tenta nos convencer de que não há mais estradas para caminhar. No entanto, o deserto não lá Diemket Tuk, Machin lá Noi, Tien Chua, Tuk Hien Nyong Phep Malvi Jainhat. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, o Senhor faz uma declaração que quebra toda a paralisia do medo. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Para receber o novo de Deus, você precisa parar de olhar para trás com nostalgia ou arrependimento. O passado, por mais brilhante ou doloroso que tenha sido, já cumpriu o seu papel. Ficar preso ao que se perdeu é como tentar dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Você certamente vai colidir. O Criador está dizendo que a nova estrutura que Ele desenhou para você não se parece em nada com a antiga. Será algo completamente novo, puro e resistente. Muitas vezes, nós queremos ver o mapa completo do futuro antes de dar o primeiro passo. Queremos garantias financeiras, respostas exatas e segurança absoluta. Mas a dinâmica do reino de Deus funciona através da fé, sem fé. O Senhor não vai lhe mostrar os próximos 10 anos da sua vida. Ele vai lhe dar a luz necessária para o passo de hoje, quando você obedece e coloca o pé no chão. Mesmo sem ver a ponte, Deus coloca o chão debaixo dos seus pés. Esse deserto que você está atravessando, onde parece que não há recursos ou oportunidades, é o cenário perfeito para o milagre. Deus vai abrir caminhos onde a lógica humana diz que é impossível. Ele vai fazer brotar rios de provisão em lugares secos, uma nova ideia, um novo contrato, um contato inesperado, ou uma porta de emprego que ninguém conseguia abrir, vai se manifestar, porque a palavra do Senhor já foi liberada sobre a sua história. Não tenha medo de começar pequeno. O recomeço não é uma humilhação. É o testemunho vivo de que você foi forte o suficiente para sobreviver à queda. Erga a sua cabeça, limpe as marcas da poeira e dê o passo de hoje com ousadia. O Deus que sustenta o universo está caminhando ao seu lado, e cada passo dado em direção à vontade dele aproxima você da sua terra prometida. Tudo o que você viveu até aqui, cada noite em claro, cada lágrima derramada em silêncio e cada porta que se fechou na sua cara, não foi em vão. O mundo pode ter olhado para a sua queda e decretado o seu fim, mas o Deus que você serve olha para o seu momento atual e enxerga o cenário perfeito para manifestar a maior virada da sua existência. No livro dos Salmos, no capítulo 126, versículo 5, há uma lei espiritual infalível que diz:
Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Preste muita atenção a essa engrenagem divina. O texto sagrado não diz que você apenas chorou. Ele diz que você semeou em lágrimas. Existe uma diferença profunda entre chorar por desespero e chorar aos pés do Senhor. Quando você dobra os seus joelhos, mesmo sem forças, e derrama a sua dor diante do altar, cada gota de lágrima que cai dos seus olhos se transforma em uma semente de fé. Fé. E nenhuma semente plantada no solo de Deus fica sem dar frutos. O período da colheita está chegando para a sua vida adulta. Aqueles que riram da sua falência, aqueles que apontaram o dedo para os seus erros e disseram que você estava velho demais para vencer, vão testemunhar o tamanho da restituição que o céu preparou para você. Deus vai honrar a sua paciência. Ele vai honrar a sua fidelidade no meio do deserto. A sua colheita não será comum. Ela será marcada por uma alegria tão transbordante que curará todas as memórias da humilhação passada. Não desista agora, pois você está a poucos passos de tocar no seu milagre. Milagre. A tempestade já cumpriu o papel dela de limpar a sua vida e testar a sua base. Agora, o vento da restauração começou a soprar. Receba hoje a força necessária para se levantar com autoridade. Vista a armadura da fé, porque a última palavra sobre o seu futuro não vem da crise, não vem dos homens e não vem do seu passado. A última palavra vem daquele que venceu a morte e garantiu a sua vitória. Vitória.